momento de adoração, mas que você, junto comigo, junto com o João, com o João Pedro, possam estar dizendo que a honra, a glória, o louvor pertence somente ao Senhor, o Deus que nós servimos, o Deus que é poderoso para fazer, o Deus que é poderoso para realizar. Amados do Senhor Jesus, abra o seu coração e diga nessa noite a pode aplaudir ao nome do Senhor? Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores e o único digno de toda adoração e de todo louvor hoje e para todo sempre. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. A gente vai também projetar Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém? Vou ler aqui na minha Bíblia. Todos acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João, lá no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença, obrigada pela tua graça. Nós sabemos, ó Deus, que é o teu Santo Espírito que nos conduz, ó Deus, até a tua casa, Senhor. E sabemos, ó Deus, que a tua palavra diz que onde o teu Espírito está, há liberdade. Tu tens liberdade neste lugar, ó Deus. Nessa hora, toma a nossa mente, toma o nosso coração, Senhor. Pai, que todo o nosso pensamento venha estar cativo à obediência de Cristo. Que nós, ó Deus, venhamos estar ligados no trono da tua graça, no trono da tua glória, Senhor. Para aquilo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, quer ministrar, para aquilo que o Senhor, ó Deus, quer falar conosco, ó Deus, continuar falando, Senhor. Porque eu creio, ó Deus, que desde o início, ó Deus, o Senhor já tem falado. Mas que o Senhor, ó Deus, possa falar através da sua palavra. Que essa semente, Senhor Jesus, lançada, ó Pai, venha encontrar, ó Deus, abrigo no nosso coração. Que a semente, ó Deus, que é a tua palavra que é verdade. Essa semente, ela venha germinar, Senhor, e ela venha dar frutos, Senhor. Transforma, ó Deus, a nossa vida, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Fala, ó Deus, porque precisamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. Poder assentar, amados irmãos, glorificando, exaltando esse nosso Deus maravilhoso, glorioso, santo e fiel. Aleluia. Quando a gente vai chegando ao final do ano, na maioria das vezes a gente começa a fazer uma reflexão. Essa reflexão nem sempre acontece no dia 31, no último dia do ano. Mas quando a gente já vai chegando assim em dezembro, ó, estou até falando em outra língua. Em dezembro, a gente vai pensando, né, sobre o que nós enfrentamos e também das dificuldades que a gente ainda enfrenta no presente momento. Mas essa reflexão envolve situações, né, desde lá de janeiro, vitórias que o Senhor nos concedeu, provisões, momentos também dolorosos, momentos tristes, mas uma certeza dentro do nosso coração que há um Deus poderoso, um Deus que governa e um Deus que não perde o controle de nada, né? Isso, eu não sei no seu coração, mas no meu coração, quando essa verdade vem, quando eu leio a palavra e eu vejo quem é o Deus que eu sirvo, isso me acalma, isso me fortalece, isso me faz assim descansar no sentido de que há um Deus que vai se levantar em meu favor, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que não me deixa sozinha, há um Deus que ouve a minha oração, aleluia. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O salmista, ele declara isso. Então a gente faz essa reflexão e não é fácil. A gente nunca quer passar por dificuldades, por adversidades, mas elas estão aí, não tem como fugir. E Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, mas era para a gente ter o quê? Bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Então, nessa noite, eu quero falar um pouco, amados irmãos, dos atributos de Deus. De repente, em algum momento, você estudou na EBD, você já ouviu numa pregação. Eu me lembro, não sei quando, mas numa oportunidade eu já falei sobre isso, costumo falar também na EBD, porque a gente sente que, às vezes, parece que a gente esquece quem é o nosso Deus. Quem Ele é, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é vivo e o quanto que Ele realiza, sim, Ele opera milagres e Ele tem as suas ações que muitas das vezes nós não compreendemos porque, por conta da nossa limitação humana, mas Ele é o Senhor sobre todas as coisas, amém? Glória a Deus. Então, Ele não é de barro, Ele não é de ferro, Ele não é de madeira. Ele é um Deus vivo, o grande eu sou, digno da nossa adoração.
Então, os atributos de Deus são características, são qualidades que definem sua natureza e o seu caráter. Embora a gente não tenha assim um número exato na Bíblia, eu vou trazer só alguns, né? Mas nós podemos dividir em atributos comunicáveis, que é revelado para nós, que nós temos, né? Esses atributos, né? No caso, eles podem ser refletidos em nós, porque Deus, ele tem assim em sua totalidade, né? Vou dar assim um exemplo, eu vou falar isso mais detalhado. Deus é amor. O amor de Deus, até o que o bispo trouxe a palavra pela manhã, é esse amor ágape. Então, esse amor ali completo é um atributo de Deus, mas ele comunica a nós, e nós o que refletimos o amor de Deus, tanto que é mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, esse amor, ele vem de Deus. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Então, esse já é um exemplo, já estou antecipando, de um atributo comunicável. Então, é um atributo que pode ser refletido em nós. E o atributo incomunicável é aquele que só o Senhor tem. É só dele. Alguém poderia me dar um exemplo? Onipresença, onisciência e onipotência. É um dos três que nós mais falamos. Deus tem todo o poder, Deus conhece todas as coisas, Deus está em todos os lugares. São atributos que só pertencem ao Senhor. Então, são atributos incomunicáveis. Esses atributos de Deus mostram quem Deus é e como Ele se relaciona conosco. Esses atributos comunicáveis são aquelas qualidades que Deus compartilha conosco. À medida que crescemos espiritualmente, desenvolvemos esses atributos e nos tornamos mais parecidos com Deus. Então, à medida que nós vamos buscando, vamos crescendo espiritualmente, nós vamos ver que esses atributos comunicáveis, eles são revelados na nossa vida, eles são expressados na nossa vida cada vez mais. É óbvio que os 100% nós não vamos conseguir alcançar por causa da nossa natureza corrompida. Mas a ideia, amados irmãos, é progredir. A ideia é que a porcentagem aumente. Se eu estava no 50% do amor, esse amor que vem também, eu posso falar do fruto do Espírito, o amor, a bondade, que tem essa relação com os atributos comunicáveis de Deus, isso tem que ser o quê? Uma progressão, isso tem que cada dia mais aumentar na minha vida. Essa inquietude, essa insatisfação, ela precisa acontecer também com a nossa vida espiritual. Às vezes ela acontece na área profissional, na área estudantil, até mesmo no relacionamento ou na amizade. Mas às vezes na vida espiritual, isso meio que fica parado. E nós precisamos nos despertar para isso, para ter esse crescimento. Então, um desses atributos, como eu falei, o amor. Deus é a essência do amor e nos chama a amar a Ele e ao próximo. Seu amor é perfeito, seu amor é incondicional. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A bondade, a sua bondade se manifesta em tudo. Então, eu vou falar primeiro dos atributos comunicáveis de Deus, que a gente reflete como servos e servas do Senhor. A santidade, Deus é completamente separado do pecado, mas Ele nos chama para vivermos de maneira santa, rejeitando o mal, buscando a obediência à sua vontade. Está em 1 Pedro 1:15-16. Justiça. Deus age com justiça perfeita.
Ele julga com retidão e deseja que seus filhos também pratiquem a justiça em suas atitudes. Verdade, Deus é a verdade absoluta e tudo que Ele faz é verdadeiro. Misericórdia, Deus é misericordioso e nos convida também a agirmos com compaixão. Foi o que foi falado nessa manhã, se colocar ali no lugar do outro, na miséria do outro, ter misericórdia, porque, irmãos, ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. A própria palavra nos diz que nós não somos consumidos, por quê? Por conta da misericórdia de Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Aleluia! Deus é paciente, a paciência. Deus é paciente e longânimo. Ele deseja que cultivemos essa paciência em nossas vidas, lidando com os desafios e as pessoas com calma. Paz. Deus é a fonte da verdadeira paz. Devemos ser pacificadores, promovendo a reconciliação e evitando contenda. A gente tem a referência em Hebreus 12:14. Sabedoria. Deus possui sabedoria infinita e concede discernimento àqueles que o buscam. Fidelidade. Deus é fiel em todas as suas promessas e nunca falha. Deus espera também que sejamos fiéis em nossos compromissos com Ele e com o próximo. Então, eu só relatei aqui alguns dos atributos comunicáveis de Deus. Quem é esse nosso Deus? A quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós exaltamos. É amor, é bondade, é santidade, justiça, verdade, misericórdia, paciência, paz, sabedoria e fidelidade. E os atributos comunicáveis de Deus aqueles que Ele não compartilha com os seres humanos. Esses atributos pertencem somente a Deus e demonstram a sua grandeza e a sua soberania. A Bíblia também não define um número exato, mas como já foi falado aqui, a onipotência de Deus, Deus é infinito em poder e capaz de realizar tudo conforme a sua vontade. Nele não há limitação, ninguém pode ir contra o Senhor, ninguém pode impedir o seu agir, como o próprio profeta declara, operando Deus, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ele é onisciente, como no Salmo 139, Davi ele declara, se eu subo aos céus, ali tu estás, se eu for no mais profundo de uma cova, o Senhor também ali está. Ninguém consegue fugir da presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Imutabilidade, Deus não muda. Deus, ele não é como o ser humano, que um dia quer uma coisa e que amanhã quer outra, ou às vezes no mesmo dia, ou em algumas horas, a indecisão. Eu quero uma coisa, mas daqui a um tempo eu não quero mais isso. Às vezes promete algo, mas não cumpre. Deus não é assim. Deus é imutável, isso é um atributo, é uma qualidade, é uma característica que só a Ele pertence. Ele é imutável e Ele é fiel, ele nunca muda em seu caráter, vontade ou propósito. Seus planos são eternos e perfeitos, não há ninguém que possa alterar. Eternidade, Deus não tem começo e nem fim. Ele é eterno, Ele está além do tempo, Ele não é afetado. Deus já conhece todas as coisas, por isso que muitas das vezes a gente tem assim dificuldade de entender, porque o tempo de Deus, Ele é o Cronos, e o Kairos, e o nosso tempo é o Cronos. A gente fica ligado ali, né, ao relógio, ao tempo.
E a própria palavra vai dizer, se eu não me engano, nos Salmos 90, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Então isso mostra o quê? Que Deus, Ele é eterno, não tem como controlar, Ele está muito acima. Irmãos, esse compartilhar dessa noite, falar sobre esses atributos de Deus, é para que os irmãos reflitam, é para que os irmãos olhem para o tamanho do Deus que nós servimos. Porque sabe o que está acontecendo? Nós estamos, muitas das vezes, ficando perdidos e desorientados, porque estamos focando no problema. Eu sei que é difícil ter situações em várias áreas da nossa vida, quando a gente está passando ali pela tempestade, pelo furacão, a gente entende. Mas nessa noite nós precisamos refletir que chegamos até aqui pelas mãos sustentadoras de Deus e que nós vamos permanecer na caminhada olhando para a grandiosidade que Deus, do Deus que nós servimos, que Ele é tudo isso e muito mais, porque palavras, elas são limitadas para expressar quem é o nosso Deus, que nos amou, que nos salvou, que nos perdoou, que nos sustenta. É Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá força, que nos faz, permanecer de pé. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, tira o foco, a atenção, a vivência no problema que você está vivenciando. Tira essa toda vontade, isso tudo que você está colocando nesse problema, nessa situação. Mas de vez de você continuar fazendo isso, nessa posição, coloque os seus olhos no Senhor, nesse Deus que é onipotente, onipresente, que Ele faz, que Ele realizou no passado, através de homens e mulheres que nós vemos na Bíblia, e que ainda realiza hoje. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Então Ele é eterno, Ele é autoexistente. Deus existe por si mesmo e não depende de nada nem de ninguém para ser quem é. Eu gostei muito de um exemplo, uma vez, que eu vi na EBD, não sei se foi numa revista, e aí ele foi trazendo, por exemplo, a gente vai ver uma coisa de madeira, uma construção. Então, você vai buscar a origem daquilo. Então, um móvel de madeira, uma mesa de madeira, a gente vai buscar o quê? A origem daquilo. Então, a origem da madeira, ela veio o quê? Da árvore, Uma árvore ali foi cortada, tal, e ali foi construída. Então, quando você vê um objeto, ali desse exemplo, uma mesa de madeira, então você vai buscar ali a origem, que é a árvore. Então, com Deus, como Ele é o grande eu sou, como Ele é o eterno, o atributo dele, ele é autoexistente. Deus existe por si mesmo. Ninguém o criou, Ele é o grande eu sou. E não depende de nada e nem de ninguém para ser quem Ele é. Deus, Ele é soberano. Deus governa todas as coisas com plena autoridade e controle absoluto. Ah, mas você, Suzana, não sabe o que está acontecendo na minha vida. Você não sabe o que está acontecendo na vida da minha família. Realmente, eu não sei, mas eu tenho a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Amados, o que nós falamos, o que nós pregamos, elas não são palavras de efeito. Não são clichês, são verdades da palavra de Deus. E muitas das vezes nós não nos apropriamos dessa palavra e não perseveramos e não colocamos em oração e não buscamos e falamos com Deus a respeito disso. Não entramos ali na presença dEle, confiando ali naquela palavra e em quem Ele é. Deus, Ele é perfeito.
Deus é absolutamente perfeito em tudo o que Ele faz, sem falhas ou defeitos. Unidade, Deus é indivisível, não é composto por partes. Todos os seus atributos existem simultaneamente e não se contradizem. Infinitude, Deus não tem limites em seu ser ou em suas perfeições. Ele não é restrito pelo tempo, espaço ou qualquer outra coisa. Deus é imensurável. Incompreensibilidade. Embora Deus se revele ao ser humano, sua plenitude é insondável e vai além da compreensão humana. Por isso que o profeta Isaías, ele vai declarar que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Nós não conseguimos alcançar, mas que os pensamentos que o Senhor tem sobre a nossa vida são pensamentos de paz. Deus, ele sempre vai querer o melhor para nós, só que ele tem uma forma de trabalhar. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o eterno, ele é o soberano, ele é santo, justo, ele é cheio de amor, ele é único e se revela em 3 pessoas: o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essa união é chamada de Trindade. 3 pessoas em um único Deus com a mesma essência, mas com funções diferentes. Deus Pai é originado de todas as coisas, aquele que governa com justiça e misericórdia. Jesus, o Filho, é Deus encarnado, que veio ao mundo para salvar a humanidade por meio da sua morte e ressurreição. O Espírito Santo é Deus presente conosco, que habita em nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus habita em nós através do Espírito Santo. Nós que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos adotados na família de Deus e recebemos o Espírito Santo. Aleluia! Que habita nos crentes, que habita nos cristãos, orienta, consola e transforma. Aleluia! A Trindade se manifesta claramente no batismo de Jesus. Se ouve uma voz, enquanto Jesus está sendo batizado, desce ali uma pomba que simboliza o Espírito Santo, e se ouve uma voz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! O Senhor, ele se revelou. Deus está acima da compreensão humana, mas através da Bíblia, ele se revelou para que o conheçamos e nos relacionemos com ele, para que nós venhamos ter intimidade com ele. Então eu apresentei aqui os atributos de Deus, atributos incomunicáveis, que são aqueles que só pertencem ao Senhor, e atributos comunicáveis, que são refletidos nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus. E quem somos nós? Seres humanos. Somos criaturas de Deus, dotados de racionalidade, criatividade e intelectualidade. Somos imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 7. E em Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Quando o Senhor criou o ser humano, ele era perfeito. Mas a partir do momento que o pecado, ele entra na humanidade, a nossa natureza, ela é corrompida. E nós somos, nos tornamos pecadores, falhos, limitados. Mas louvado seja o nome do Senhor, que fomos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia, através do sacrifício de Jesus. Nós vemos que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao 12, ele cita o Antigo Testamento, dizendo que não há um justo, nenhum sequer. Por quê? Quando o pecado ele entra na humanidade,
a pureza moral, ela foi perdida. Não há ninguém que entenda, num certo sentido, a capacidade intelectual, ela foi também alterada. Nós temos sim essa racionalidade, essa capacidade, a intelectualidade, mas com a entrada do pecado, ela foi alterada. Não há ninguém que busque a Deus. O homem tornou-se espiritualmente morto. Sua comunhão com Deus foi quebrada. E essa comunhão, ela só foi restaurada através de Jesus Cristo. Tendo em vista, irmãos, todas essas coisas, de quem Deus é, os atributos dele e de quem nós somos, seres humanos, limitados, pecadores, mas que tivemos essa oportunidade, fomos alcançados por essa graça e entregamos a nossa vida a Cristo, e estamos aí, correndo aí, né, essa corrida como um atleta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tendo em vista a vida eterna e que um dia nós estaremos com Ele. Tendo em vista tudo isso que foi falado, de quem Deus é, nós precisamos confiar nele. Aleluia. Porque se o Senhor nos provar, e a Bíblia diz em Hebreus, que o Senhor, Ele só prova aquele que Ele ama, nós somos os seus filhos, e como um pai terreno, quem é pai aqui, quem é mãe aqui, vai corrigir o seu filho, quando vê, filho, não toca aí na tomada, não toca aí no ferro, não toca aí no fogo, filho. Aí às vezes fala uma, fala duas, fala três, aí o filho vai lá, insiste. Às vezes mesmo quando sente ali uma dor, né, sai, mas daqui a pouco tem algumas crianças que insistem. Então aquele pai, ele vai falar, eu não posso ficar aqui só no falar, que essa criança daqui a pouco, então ele vai ali, né, dar umas palmadas, vai ali, tem uma questão agora das palmadas, né? Eu falei e pensei logo, que não pode, enfim, ele vai corrigir o seu filho. Então, dessa forma, da mesma forma, né, que um pai ali, ele procura corrigir o seu filho, nós, como filhos do Senhor, Ele também nos corrige. Deus tem a sua forma. Então, quando a provação vem, muitas das vezes essa aprovação, né, ela vem como a dificuldade, como a adversidade. Deus, Ele está querendo aperfeiçoar algo em nós. Como eu falei, os pensamentos de Deus, conforme a palavra diz, são de paz para nós. Deus, Ele tem sempre o melhor para nós, mas assim como um pai terreno, Ele vai corrigir, porque o pai terreno, ele tem uma experiência, o pai terreno já passou por certas situações, então vai aconselhar, vai falar com o filho, mas aí o filho, muitas das vezes, não quer ouvir. E às vezes até passam por situações que poderiam ser evitadas porque não ouviu o conselho do pai e o conselho da mãe. Então o Senhor, Ele tem a sua forma de trabalhar. E quando Deus, Ele está nos provando, é muito difícil porque a gente não entende no momento ali da provação. Por que está vindo assim? Será que eu vou suportar? Qual é o propósito disso? Eu sei que nem todas as coisas, Deus, Ele vai trazer ali a clareza do porquê que nós vivemos. Mas eu posso dizer assim, da minha experiência, que tem muitas coisas que depois que eu passei pelo processo, eu entendi claramente. Eu falo muito com os jovens, né, já devo ter falado isso 1 milhão de vezes, né, gente? Que quando eu fiz 25 anos, eu fiz uma análise, sou muito de refletir, mas eu fiz uma análise da minha vida. E nesse momento, quando eu fiz 25 anos, eu agradeci muito a Deus e falei, Senhor, muito obrigado por todos os nãos que minha mãe me deu, por todos os nãos que o meu pai me deu, e louvado seja o nome do Senhor, que eu ouvi e aceitei esse não, às vezes internamente não,
mas eu peguei e segui. Não fui por aquele caminho que eu queria, não fiz aquilo que eu desejava, que estava ali na minha mente, mas eu ouvi aquele não e segui. Eu falei, obrigada, Senhor, porque hoje eu colho os frutos, né? Ainda colho os frutos da obediência e os frutos de seguir. Irmãos, a obediência é algo maravilhoso na nossa vida. E eu sei que no momento que a gente está no processo, sendo jovem ou mais experiente, não mais velho, né? Não tem ninguém mais velho aqui, não. Mais experiente, independente da idade, é difícil, mas sempre vai valer a pena, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando o Senhor ele nos prova, Ele quer aperfeiçoar algo em nós, no nosso caráter. E eu tenho vivido isso de algumas situações recentes e até mesmo desse ano. Refleti e entendi. Eu falei, Senhor, eu entendi. Porque, pela misericórdia dEle, tem coisas que Ele vai trazer posteriormente, ou só na glória, não sei. Mas tem outras que Ele traz o entendimento e Ele tem a clareza. Eu falei assim, eu entendi, Senhor. No momento do turbilhão, no momento da situação, não ia conseguir ter essa compreensão. Mas sabe o que faz a diferença? No momento do turbilhão, no momento do furacão, toda a instrução que Deus te der, fica nela. Faça. Mesmo que às vezes você duvide, mesmo que você ache que aquilo, Ele te deu uma instrução. Ele liberou uma palavra. Fica com a palavra que o Senhor te deu. Fica com a instrução que o Senhor te deu. Fica na perseverança e vai até o fim. Porque quando você passar por essa situação, quando você passar por essa tempestade, louvado seja o nome do Senhor, você guardou a palavra de Deus no seu coração, você viveu a palavra de Deus, você seguiu em obediência mesmo quando você não queria, e quando você passar por essa situação, você vai entender, louvado seja o nome do Senhor, que era necessário, e que como Deus trabalhou no seu interior, na sua alma, na sua mente, e como Deus te deu amadurecimento, como Deus te deu crescimento, as experiências, amados irmãos, que nós temos com o Senhor, fortalece a nossa fé, e elas são usadas para ajudar os outros irmãos, é uma continuidade. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, não fuja dos processos, mas fica com a palavra e com a instrução que o Senhor te deu e vai até o fim, porque como nós lemos mediante a palavra, Ele é o nosso Deus que governa, Ele está sentado no trono, Ele pode fazer a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador, mas Ele age, aleluia, no momento certo, no momento adequado, porque o tempo dele é o Kairos, o tempo perfeito, aleluia, do agir de Deus, da ação de Deus, da manifestação, louvado seja o nome do Senhor, que já está liberado no espiritual, você crê? Você crê que já está liberado do Senhor, como a sua palavra diz, que as bênçãos do Senhor já estão sobre os lugares celestiais, nós já reinamos com o Senhor nos lugares celestiais, o Senhor, aleluia, já fez, falta chegar até nós, nesse tempo, na nossa vida. Então, amados, persevere, e pense, nessa noite, o que Deus está me ensinando com essa situação. Quando a gente está no furacão, na tempestade, por quê, né? Inevitável. Mas a gente tem que tentar sair do porquê. Porquê, ou então da reclamação. E dizer, Senhor,
O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que eu preciso aprender, ou o que eu estou relutando? O que o Senhor quer, Deus, que eu aprenda? Deus está me ensinando. O salmista, no Salmos 119, 71, estou quase encerrando, tá, amados? Ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu conheço os seus estatutos. E nós vemos homens e mulheres na Bíblia. Quero terminar nessa noite falando sobre isso. Falei quem é o Deus que nós servimos, sobre os atributos. Falei quem nós somos como criaturas, como seres humanos. E agora na Bíblia, alguns exemplos rapidamente, que você já ouviu em algum momento, e isso precisa estar vivo nas nossas mentes, nos nossos corações. Porque esses homens e mulheres não eram super crentes, não eram super homens, não eram super mulheres. Eles foram como nós, homens e mulheres dependentes de Deus. Ana, sofreu humilhação por ser estéril. Orou fervorosamente: Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Tanto que ela estava num estado tão grande de angústia ali no templo, que Eli, o profeta, achou que ela estava embriagada. Mas tamanha era a angústia daquela mulher, do que ela estava vivendo, e ela queria ter um filho. E Deus deu Samuel, e ela entregou ao Senhor, e Deus ainda deu outros filhos para ela. Ensinando o que Ana nos ensina sobre perseverança na oração. E a pastora falou isso nessa noite, sobre perseverar, sobre você declarar sobre a situação que você vive. Vai vir um desânimo, vai vir aquela vontade de não fazer, achando também na sua mente, vai querer vir a dúvida. Mas irmãos e irmãs, rejeite isso em nome de Jesus. E persevere em oração, porque o Senhor, Ele não nos deixa sem resposta. Sara enfrentou a espera pela promessa de Deus, lidando com a idade avançada e a dificuldade de ter um filho. E por conta desse tempo, ela acabou cedendo, né, a questão ali da serva, de Agar, cometeu ali aquele erro. Mas Deus concedeu aquilo que Deus falou para Abraão, concedeu um filho. Isabel era estéril e sofria com estigma social, mas Deus a visitou com a promessa e deu a ela quem? João Batista, o precursor de Jesus. Esté, como rainha, agiu com coragem para interceder pelo seu povo, arriscando a sua própria vida, porque ela só poderia ir diante do rei se ela fosse convidada. E ela poderia ter morrido, mas ela foi, com a fé que ela tinha em Deus. Ela jejuou, e tendo visto o seu povo, os judeus, então ela agiu com coragem para interceder pelo seu povo, arriscando a própria vida para salvar os judeus do extermínio planejado por Amã, mostrando a fé e a coragem. Débora, uma juíza e profetisa, que liderou Israel em tempos difíceis. A Bíblia vai dizer que ela ficava ali debaixo, né, de uma árvore ali, que ela ali julgava. Ela encorajava o povo, servindo como juíza e superando os desafios de sua época. Isso nós vemos exemplo de mulheres e de homens. Jó, um homem justo, perdeu sua família, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, mas não amaldiçoou o seu Deus, mas disse: em breve o meu Redentor se levantará em meu favor. Aleluia! Bem sei, Senhor, que tudo tu podes.
e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Ele se recusou a amaldiçoar Deus, mantendo sua integridade e fé. Daniel, levado cativo para Babilônia, permaneceu fiel aos preceitos de Deus. A Bíblia diz, né, desde o momento que ele chegou ali, eu não vou me contaminar, eu não vou comer dessas iguarias, daquilo que é sacrificado. Houve ali uma direção e ele permaneceu fiel aos preceitos de Deus, enfrentando a cova dos leões e demonstrando firmeza na fé. Paulo sofreu prisões, açoites e naufrágios, mas usou esses momentos para pregar o Evangelho. Então, as situações difíceis que nós enfrentamos, nós não podemos ficar com as bocas cerradas, mas nós precisamos falar do amor de Deus, da grandiosidade de Deus. Sabe por quê? Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se a porta não abrir, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser curar, Ele é Deus. Deus é Espírito e Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, seja na escassez, seja na abundância, seja na alegria, seja na tristeza. Deus permanece o mesmo, governando no controle e agindo, e Ele é o único merecedor da nossa adoração. Que nessa noite o Senhor venha encontrar em nós verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esses homens e mulheres são exemplos de fé, oração e perseverança. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, porque independente da situação, o Senhor continua sendo Deus e precisamos adorá-lo. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.